Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura do Nefi. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E antes de conversarmos, antes de passarmos para a Poliana, eu tenho um aviso super especial para dar para vocês. Vem aí a terceira edição do nosso Nefi Day. Sim, meus amigos, Nefi Day, dia 13 de janeiro, a partir das 2 horas da tarde, na Igreja de Deus da Profecia, em Contagem, Minas Gerais, bairro Nova Pampulha, e o tema desse ano é A Verdade em um Mundo Relativizado. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Em breve, nós iremos divulgar o nosso banner, o nosso cartaz, tá bom? As inscrições também, nós vamos disponibilizar o link para quem quiser estar conosco. Então, galera da Grande BH, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, galera de outros estados do Brasil também, Distrito Federal, São Paulo, Rio, enfim, galera, chega mais, vai ser muito legal e contamos com a presença de todos vocês para nós falarmos sobre esse assunto tão importante. A Verdade em um Mundo Relativizado, Nefi Day, terceira edição. Então, fiquem ligados aí, tá bom, galera? Pessoal, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para minha querida irmã Poliana Teixeira, que hoje falará para nós sobre esse livro do Lewis, né? Nós estávamos até aqui no Off Topics comentando alguma coisa, mas a Poli vai dar uma apresentação geral sobre o livro e a gente vai bater um papo aí sobre essa obra do Lewis. Poli, é com você, minha irmã. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, mais um mês falando sobre grandes obras, né? E o Pedro já está querendo saber que quando ele compra a passagem, quando ele vai, ele mora no Rio de Janeiro, né? Então, quem mora longe em outro estado sempre fica muito preocupado, né? De comprar logo a passagem para ser mais barato. E eu concordo com você, Pedro, porque não está nada fácil, né? Então, quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui. E, Lucas, seja muito bem-vindo. Você não tinha falado com você ainda, então seja muito bem-vindo. E que livro, né, gente, que nós escolhemos esse mês. É um livro muito, 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 muito bom. E não é à toa que ele é um dos livros mais vendidos do Lewis. É um livro que é o top 1 do Lewis, e ele não é à toa, né, que ele é o número 1. E ele foi um livro que foi escrito, sua primeira edição foi escrito em fevereiro de 1942. Faz tempo, né? Mas aqui no Brasil ele foi publicado em 2017 pela primeira vez, e ele tem agora sua edição especial pelas Thomas Nelson, que foi, acho que eu não lembro quando que foi pela Thomas Nelson. Alguém lembra aí? Quem pode ler para mim? Acho que foi pelo Thomas Nelson, que foi em 2017 mesmo, não foi, gente? Acho que foi. Acho que foi sim, pela... sim. Obrigada, gente. Foi em 2017 pela Thomas Nelson. E esse livro é dedicado a Tolkien, que era um amigo de Lewis, e não foi, assim, com carinho, não. Foi ironicamente dedicado a Tolkien, porque Tolkien não concordava com a temática do livro. Então, como bons amigos, Lewis dedicou esse livro a ele e deu de presente a Tolkien. Lewis, ele nasceu em 29 de novembro de 1898. Meu Deus, quanto tempo, né? E ele gostava de ser chamado de Jack. E seu irmão Owen relatava que entre 1903 e 1904, Lewis rejeitou seu nome Cleves e queria ser chamado como Jack C., que foi abreviado depois apenas de Jack. Né? E a gente nem sabe por que a escolha desse nome, não tem uma comprovação clara porque ele quis isso, né? Então, ele teve um contato desde a sua infância com livros. Gente, é tão incrível essa questão de contato com leitura desde cedo, porque a gente percebe esse contato, claro, pela própria escrita de Lewis, que é bem robuscada, né? Você percebe que ele tem um vocabulário riquíssimo, e isso se dá pelo fato dele ter um contato com a leitura, com o conhecimento, desde a sua infância, e pela biografia dele, ele conta que sofreu bullying quando pequeno. Então, ele sofreu bullying exatamente porque ele sabia muito.
ele conhecia muito, e essa fala dele, já desde pequeno, muito séria, mostrava que ele tinha uma inteligência maior, ele tentava ser mais ou menos menos burro, menos inteligente, desculpa, menos inteligente na escola, porque ele sofria bullying por ser muito inteligente na escola. Engraçado, né? Eu sofria bullying, né, por outras coisas, enfim. Então, ele perdeu a mãe, perdeu a esposa quando idoso e participou da guerra durante a Primeira Guerra Mundial. E ele conhecia, e ele, quando você lê a história de Crônica de Nárnia, ele fala muito dessas questões da guerra, da crueldade dessa guerra. Então, ele lidou em toda a sua vida com muita dor. Mas, mesmo assim, ele deixou escrito que nos gera muito impacto até hoje, e é conhecido por sua fé, apesar dele ter sido ateu. Então, uma das frases que eu gosto muito, né, que ele fala no livro de Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma frase que diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então, ele vai sempre falar dessa necessidade da gente olhar além dessa existência nossa aqui. Ele vai sempre olhar para o futuro na esperança de um dia encontrar a eternidade, encontrar a parte celestial, que é encontrar Cristo. Então, ele de fato, quando ele se converteu, isso realmente mudou a vida dele. Então, quando ele vai falar sobre as cartas do diabo ao seu aprendiz, ele vai trazer uma fala irônica desse mundo espiritual, de uma forma como o diabo ela atua na vida das pessoas, e de como isso é tão atual e tão relevante para que as pessoas compreendam que como ele vai atuar na vida do cristão, e de como o diabo ele pode te levar para distante dessa vida eterna. Então, eu achei isso muito, muito interessante, né? E tem algumas coisas que eu pontuei em cada carta, eu não sei se eu vou achar agora, se vocês me derem só um tempinho que eu marquei, depois eu esqueci de salvar aqui, mas acho que eu deixei salvo aqui nas minhas fotos, rapidinho, que eu coloquei um detalhe de cada carta que eu achei interessante, que eu salvei, né? Só um instante. Menina, a gente tira foto, né? Acho que eu não vou achar agora, gente, mas eu vou, assim que até terminar o clube do livro, eu vou achar para vocês que eu separei aqui como as cartas dele, como ele faz a divisão das cartas dele certinho, e o que cada uma queria dizer. E enquanto eu procuro aqui, eu gostaria que vocês me dissessem quais das cartas chamaram mais a atenção de vocês e o porquê. Quem quer começar falando, levanta a mãozinha. Fala aí, Davi. Eu sou o que sempre começa, não tem jeito, né? Na verdade, Poliana, a carta que mais me chamou a atenção pelo menos a edição que eu li, é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, né, aqui no grupo, né? A minha edição não tinha. Eu descobri ela na Última Noite no Mundo, que é O Mal Danado Propõe um Brinde. É a minha carta favorita. Sério? Você não tinha visto essa? Aí eu fui lendo normalmente no Última Noite no Mundo, né? Aí eu falei, olha só, Mal Danado, é o mesmo personagem do Carta do Diabo, né? Quando eu li, eu fiquei em choque.
fiquei em choque, porque essa carta ela ressoou mais comigo porque eu estava terminando minha primeira graduação, né, em letras. Eu estava terminando a minha primeira graduação em letras. E essa carta, Você é formado em ela... quê? Em Eu sou letras e mais formado o quê? em letras em inglês. Letras em inglês. Também. Olha só! Então, a gente, na teoria da educação mesmo, né? A gente tem muitos pressupostos de educação e tudo mais, né? Uhum. E o que me impressionou nessa Mal Danado Propõe um Brinde é que ele fala justamente de como o inimigo usa a educação para promover coisas que nós cristãos não, enfim, nós estamos submissos a isso, na sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Sim. E eu fiquei muito chocado porque o Lewis, ele não se proclamava profeta, né? Mas ele fez isso 2 vezes. Ele fez isso no Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, e fez isso também, a gente estava aqui no Off Talk, né? Falando sobre o... Ai, meu Deus, Abolição do Homem, né? São 2 livros proféticos de Lewis. Então, Sim. esse livro, o Mal Danado Propõe um Brinde, na verdade, esse artigo, foi o que mais me chamou a atenção, porque é algo que está acontecendo. Se não, já aconteceu. E a gente está vivendo depois disso. Depende da sua maneira como você lê a realidade atual, né? Mas, na época que eu li, na minha visão, eu falei, rapaz, isso aqui está acontecendo, cara. Isso aqui é muito incrível. Porque ele vai falando muitas coisas. E uma delas, a que mais me chamou a atenção, foi justamente a área da educação. Que ele fala que a ideologia tal, com ideologia tal, vai gerar isso aqui, que vai gerar esse sentimento nas crianças, que vai gerar isso, porque isso aqui a gente vai poder usar isso aqui lá na frente. E eu lendo aquilo ali, falei, meu Deus do céu, é isso mesmo, cara. Não é possível que isso está acontecendo. Né? E é um escrito de 1900 e... Bolinha. Bolinha. E algo que está acontecendo agora. Ou, pelo menos, Lewis tinha uma percepção um pouco mais acurada de algo que talvez começou lá atrás e ele só estava explorando o que ia acontecer agora, né? Mas de todos é o que eu mais gostei. Mal Danado Propõe um Brinde. Você percebe que algumas questões elas são cíclicas. Assim como a gente percebe as cartas de Paulo, quando ele escreve às igrejas, não é que só ia acontecer lá. As projeções e algumas coisas que o diabo faz, elas são contínuas. Elas atravessam gerações. E é isso que é interessante. E é muito sábio essa percepção de Luiz, porque algumas coisas se repetem, e essa percepção dele é incrível nessa questão, principalmente nessa carta que eu acho, também é uma das minhas cartas favoritas, é essa, e a número 3, que é uma das minhas cartas favoritas, quando falam do novo convertido, em que eu acredito que a igreja não está tendo essa percepção. Eu não sei se é porque eu trabalho com essa questão do discipulado, e essa carta me chama a atenção nesse sentido de ter esse olhar para o novo convertido, de trazer ele para perto, e esse cuidado pastoral muito de perto, porque realmente ele ainda não está conectado, ele ainda não está se percebendo como cristão, ele ainda não está tendo esse olhar de cuidado mesmo tão perto, né? E você vê que quanto que a igreja, que para mim é a conversão, essa parte tão importante, né? E você vê que nessas 2 cartas existe essa conexão de bebê, de pessoas que estão iniciando a sua vida, tanto espiritual quanto na vida secular. E o quanto a educação ela está sendo e ela é tão necessária na vida nessas 2 perspectivas, no início da vida, na sua formação. E ele se vê nessas 2, essas casas me chamaram a atenção por isso. Por quê? E é onde o diabo pega, porque é nessa formação que é onde você consegue definir o que a pessoa vai ser, espiritualmente e na vida como criança. Então, como a gente precisa ter essa percepção e esse olhar, e que a igreja não tem muito, tanto para o ministério infantil, de educação, quanto de adolescente, de jovem, quanto de uma vida espiritual de quem está chegando agora na igreja. E que a gente precisa aprender a ter esse olhar tão criterioso que Satanás tem, por exemplo. Você percebe que o que o diabo hoje está buscando se infiltrar não é na vida adulta, que as pessoas já têm uma questão formada.
a questão de gênero, a questão de cosmovisão da vida, de questão de ciência, de percepção de perguntas e respostas. Cara, por que você não pensa sobre isso? O que a religião está querendo te dizer? É uma questão que um adolescente chegou em mim falando assim, mas se seus pais estão querendo te levar para a igreja, por que eles querem te levar para a igreja? O que a religião tem a ver com a sua vida? Porque a escola está chegando e perguntando para nossas crianças de pré-adolescente de 10, 11 anos. É um perigo muito grande isso, velho. É um perigo, mas eles não Enorme. estão chegando com informação. Eu acho que é isso e aquilo. Eles estão chegando com perguntas, com indagações, que é isso que a gente vê nesse livro, que é tão óbvio, né? Então, é isso que a igreja precisa ter, essa percepção tão importante. Por isso que essas duas cartas, para mim, elas casam muito certo, e foi muito inteligente isso que o Luiz trouxe. Com certeza, com certeza. Fala aí, Lucas. Boa noite, gente. Eu estava tentando achar aqui o número da carta, porque eu não anotei, mas eu lembro mais ou menos o que acontece nela. Primeiro, sim, mal danado propõe um brinde, também é, tipo assim, é absurdo o que está nessa carta, sabe? Nessa carta não, né? Nesse discurso, que na verdade ela veio depois, não foi, a publicação não foi junto, enfim. Uhum. Mas eu também li ela primeiro no Última Noite do Mundo, e depois que eu vim ler ela no Cartas de um Diabo. Mas a carta mesmo, uma das cartas que mais me chamou a atenção e que me fez repensar durante esses dias, depois de ter lido ela, em coisa que eu vivi, é uma carta que ele dá o exemplo de uma família com 4 adultos, e aí eles vão, sabe, eles têm uma falsa noção de tipo assim, não, eu vou deixar você fazer, eu não quero tomar chá, mas eu vou tomar chá, e aí você vai ficar com essa dívida comigo, e, sabe, essa coisa de abrir mão, só que você não está abrindo mão simplesmente porque você quer estar ali com a pessoa, você quer usar isso como uma vantagem, uma chantagem lá na frente. E eu lembro que essa carta me derrubou, porque eu falei, cara, quantas vezes eu não abro mão, quantas vezes a gente não abre mão de coisas, sabe? Eu vou abrir mão aqui, mas eu vou cobrar lá na frente. Sabe, quantas vezes a gente não faz isso? E eu fiquei, sabe, em várias cartas. Eu comentei com o Lincoln num off-topic de uma reunião anterior, que eu estava lendo, né, o livro pela primeira vez, e eu ficava assim, cara, como pode? Como pode, sabe? Isso aqui eu vivo, isso aqui eu já passei por essa situação. E você fica muito angustiado, porque você vê que são batalhas diárias. São coisas que a gente enfrenta todo dia. E essa me chamou muita atenção, porque, sei lá, é um pecado que me bateu, viu? E eu falei, caraca, eu preciso tratar disso. E aí, durante os dias, assim, eu terminei de ler essa carta em específico, e aí aconteceu uma situação que eu poderia deixar um docinho para uma pessoa, mas eu não queria, eu queria comer o doce. Eu falei, não, pode ficar. Na hora eu lembrei da carta. Eu falei, tá. Aí eu contei a história da carta, recomendei o livro e comi o docinho. Mas enfim, é isso. Esses confrontos são muito legais, né? Esses confrontos diários que mudam a nossa vida. São muito legais. E eu acho que é isso que a Bíblia também faz com a gente, quando a gente começa a encontrar a verdade de quem somos. E eu acho isso muito bacana. E muitas vezes é a forma que Deus também encontra de falar com a gente, que eu também acho incrível, que nem sempre a gente vai falar assim, cara, é a Bíblia que está falando, não sei o que está falando, mas às vezes é o que Deus está falando para a gente através daquilo que a gente lê, né? Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho interessante na primeira carta, que eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que antes de eu falar de algumas anotações que eu fiz sobre a primeira carta, quero ouvir o Emanuel. Cadê o Emanuel, gente? Sumiu? Saiu. Voltou. E aí, Manuel? Qual foi a sua carta favorita? Eu não consegui ler o livro todo. Eu li até a carta 4, né? Mas eu achei assim a forma que o Lewis tem, a percepção que ele tem, né? Desse mundo espiritual. Que coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né?
tipo, com pequenas coisas que a gente faz, pequenas coisas que a gente, atitudes que a gente toma, que a gente acha que não influencia nada, que são coisas que não tem nada a ver com igreja, que não tem nada a ver com essa coisa assim de Deus, e que o diabo trabalha aí, né? Nossas pequenas coisas, eles vão tendo ali pequenos vacilos da gente, que eles vão entrando e vão trabalhando na nossa vida espiritual, né? E eu achei muito interessante essa forma que o Lewis teve de colocar ali, né, essas perspectivas, né? Eu achei muito interessante. Entendi. E Arthur, qual foi sua carta favorita? Arthur é tímido. Carta favorita talvez seja Maldonado propõe um brinde também, mas eu não me atentei muito a cartas que mais me chamaram a atenção. Eu fui lendo o livro seguidamente, eu não dei muita pausa, e foi meio corrida a leitura, então eu não prestei muita atenção em qual era a carta que estava se passando certa coisa. Mas o que te chamou? No Maldonado propõe um brinde, me chamou muita atenção uma frasezinha, e eu marquei, que tá lá na página 198, que fala assim: ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As hastes menores vão agora passar a cortar fora as pontas mais altas. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas pelo desejo de serem como um todo. E o que eu entendi que o autor traz aqui é... Ele fala nesse parágrafo sobre o padrão da sociedade. E ele traz aqui como um padrão medíocre, que a gente tenta seguir um padrão, mas o padrão é medíocre. E a sociedade meio que impõe para a gente que a gente siga um padrão que não é bom o suficiente. E que a gente quer entrar no padrão e a gente é enganado a entrar. E a gente acha que está fazendo certo às vezes por seguir o padrão. E essa onda, né, do efeito manada. E eu também gostei muito das primeiras cartas. As cartas começaram a me chamar a atenção no livro lá pela metade do livro. E lá na página 73 eu também fiz uma marcação, eu queria ler a carta 7. Fala sobre essa questão do pecado, e que muitas vezes é trazido no ambiente cristão como um pecadinho, pecadão, um pecado que tem mais importância que o outro, e aqui ele traz que o caminho que te leva pro inferno é gradativo. E ele fala que o assassinato não será melhor que o carteado se este der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, a ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Ou seja, você vai indo numa que você não vai percebendo. Você vai cometendo, vamos falar, pequenos delitos, e o autor pega muito nisso, que ele fala muito de certas coisas que a gente às vezes não dá importância, e ele dá muita ênfase para isso, porque o acúmulo dessas coisas, né, torna gradativo o caminho para o inferno. Isso é muito interessante, né? Ele não tira a importância, por exemplo, aqui ele não tira a gravidade do assassinato, mas ele dá relevância para um carteado, que às vezes a pessoa pensa ali que é algo, né, que as pessoas às vezes não se atentam muito, e eu achei muito interessante isso que o autor traz, de focar em alguns pontos específicos. Ele tem uma visão que consegue abranger muito essas coisas, esses detalhes, e abre a mente. É um livro
esclarecedor. E, inclusive, eu estava comentando com o Cauã, que é discípulo da Poli também, e ele falou, né, estava falando, a gente estava comentando sobre o livro, e a gente estava falando sobre o quanto o autor consegue fazer na gente, a gente sentir, como é que eu posso dizer? Bom, a gente se identificar com as situações que estão acontecendo aqui na carta. E talvez eu não consiga nem citar agora algumas situações, mas por diversas vezes eu me peguei conseguindo me colocar nas situações apresentadas no livro e nos exemplos dados pelo autor, na vida do protagonista também. E isso é muito interessante, essa capacidade do autor trazer isso me chamou bastante atenção, e é incrível, né? C.S. Lewis escreve muito bem, a história do livro me entreteu muito, eu fiquei engajado no livro, li relativamente rápido, eu não leio livros muito... eu não leio muito rápido, então, assim, eu achei que eu consegui fazer a leitura desse livro muito rápido, e o livro conseguiu me prender muito. Eu gostei muito. É isso. Obrigada. Obrigada. E esse livro é incrível mesmo. Ele mostra uma realidade nossa, como cristão, como pessoa, como ser humano nesse mundo, né? Que eu acho interessante que ele já começa no... Eu acho que meu computador está bugando. Ele começa na primeira carta mostrando que os seres humanos, ele está em 2 erros, né? Que é não acreditar em demônios ou ele tem um interesse doentio por demônios. Então, ele começa falando disso, sobre esse interesse absurdo por demônios, ou seu desinteresse total em acreditar nele. Então, assim, a ideia principal da primeira carta é voltar os olhos para o que é o palpável e afastar o nosso pensamento da ciência e do pensar. Então, ele fala assim, olha, a gente não pode confundir nossos pensamentos na tarefa de não ensinar sobre demônio e também não deixar de compreender a existência dele. Existe uma convicção de que ele existe. A gente precisa converter a nossa mente no entendimento de que nós precisamos buscar que a ciência existe, de que existe as coisas científicas, de que existe e também existem as questões espirituais, e que elas nos circundam, e que elas também estão ali, tanto as celestes, que são as divinas, as de Deus, que ele vai falar como inimigo, né? Eu não sei se vocês ficaram meio confusos na leitura ali, porque ele chama Deus de inimigo, porque ele é o nosso inimigo, né? Mas aqui ele faz esse trocadilho, né? E eu acho que para Lewis foi bem difícil escrever esse livro, falando de Deus como inimigo. Eu escutei este livro também em áudio, não foi só então foi muito legal, porque você escuta no livro em áudio, você escuta a voz então fica bem legal você colocar na cabeça assim, escutando, é bem legal. Então ele chama Deus de inimigo, então você fica assim, chama o ser humano de paciente, mas o que eu achei interessante é que no capítulo 2 ele fala que a igreja ela pode ser uma grande aliada para o mal. Então, assim, ele mostra ali que a igreja pode se unir a pessoas que estavam sendo evitadas, ou voltar os olhos para as coisas erradas, né? Então, o que mais que Deus deseja nos tornar filhos livres em nossa escolha, mas o diabo não. O diabo quer nos prender ao pecado e a igreja pode ser aliada nisso. Então, a gente precisa ter cuidado. Será que a gente não está sendo aliada de Satanás? Será que nós estamos sendo igreja que traz liberdade às pessoas que estão se convertendo? Então, a intenção de Lewis na segunda carta é nos deixar no estado em que acreditamos que somos moralmente merecedores, porque, de certa forma, a nossa igreja passa a ser ridícula. Então, assim, na nossa atualidade que nós estamos vivendo no cenário político, de todas essas questões, será que nós, como igreja, estamos sendo ridícula ou estamos sendo aliadas de Deus no tratar com as pessoas? É uma questão que a gente tem que pensar. Será que nós estamos sendo resposta à nossa nação? Será que nós estamos sendo resposta às pessoas que estão chegando e se convertendo? Ou nós estamos sendo aliadas de Satanás para mantê-las fora da igreja? É uma questão muito que eu achei muito interessante
ali na página 22 e 23 do livro. E na carta 3, eu achei muito incrível que fala sobre a questão da fantasia, do intelecto, da vontade, né? Esses três pilares que ele vai falar ali num relacionamento familiar conturbado, que é no relacionamento entre mãe e filha e amizade, né? E vai falar sobre a questão da ansiedade, de se você viver dois paralelos ali entre amizade, entre você viver duas fantasias, né? Diz aí, Lucas. Gente, eu achei a carta aqui, e a que me chamou a atenção é a carta de número 26. Estamos ouvindo, não. Tá não? Tá ouvindo? Então, beleza. Tá ouvindo, Poliana? Poli, tá mutado seu microfone. Agora foi. Certinho? Gente, eu não tô ouvindo o Lucas, não. Uai. Aqui tá normal, Poli. Você tá me ouvindo, Poli? Eu acho que a conexão... Pode ser sua conexão, não? Poli, tá me ouvindo? Eu acho que pode ser a conexão dela, galera. Não está ouvindo. Que estranho. Quer ver qualquer coisa? Isso. Galera, eu falei para a Poli sair e entrar de novo. Gente, problemas técnicos. Acontece. Ao vivo, é assim mesmo, galera. Isso aí... Ah, pronto, ó. Poli já voltou. Vamos ver se ela tá... Poli, nos ouve? Não? Meu Deus do céu. O Maldonado está interferindo na sua conexão da internet aí. Agora vocês podem repetir tudo de novo, que agora eu voltei a ouvir. Agora você tá ouvindo? Aí. Agora eu tô ouvindo. Repitam tudo de novo. Bom, eu dizia que eu encontrei a carta que me chamou a atenção, é a carta de número 26. Aí, se eu puder ler o trecho que eu deixei marcado aqui, tá na página 143. Aí ele tá falando aqui sobre a questão da caridade, né? Eu destaquei aqui. Mas ele também não vai desistir fácil de sua orgia de abnegação e insistir em fazer o que os outros querem. Por sua vez, eles insistem em fazer o que ele quer. Os ânimos se acirram. Logo, alguém estará dizendo, muito bem, então não vou tomar chá coisa nenhuma. E o que ocorre é uma verdadeira briga, cheia de ressentimento amargo de ambos os lados. Você percebe como isso acontece? Se cada lado estivesse brigando com franqueza por aquilo que realmente deseja, eles teriam permanecido nos limites da razão e da cortesia. Mas só porque a contenda foi invertida e cada lado está lutando pela causa do outro, toda a amargura que realmente flui da presunção e da obstinação frustrada e das ogirizas acumuladas dos últimos 10 anos é encoberta pela abnegação nominal ou oficial, ou pelo menos usa a abnegação como desculpa. Gente, isso aqui me bateu tanto. Eu achei genial. Essa, eu acho que foi a minha carta favorita do livro, sabe? Nossa, falou demais. Eu acho que são diversas coisas que Luiz traz dentro, inclusive quando ele fala, como eu estava falando da carta 3, que ele fala sobre os conflitos da mãe, que ele até pede ajuda para o outro demônio que cuida da mãe, para criar o conflito.
E constantemente você vê que ele está tirando a pessoa do centro da racionalidade para criar esses conflitos. Já reparou que nas cartas sempre é assim? E uma das coisas que a Bíblia fala é sobre encontrar verdadeiros adoradores, que busquem ao Pai em espírito e em verdade. A cosmovisão da atualidade é tirar as pessoas desse centro racional. Vocês conseguem perceber isso? Então, assim, a maior arma de Satanás nos dias atuais é o engano. É te manter dentro desse ciclo enganoso da vida, de ansiedade, de uma cosmovisão científica fora da realidade, de tudo, para que você continue perdido na sua razão e você entre em conflito constante com tudo na vida, com a sua visão consigo mesmo, com a sua intimidade, com a sua forma de pensar, com o seu gênero, com tudo. E isso gera esses conflitos e essas brigas familiares com amigos. E a gente precisa sempre nos perguntar. Por isso que a Bíblia vai falar assim, a verdade vai nos libertar, mas que verdade? E quando a gente lê a palavra de Deus, ele fala assim que o Espírito Santo ele vai nos revelar a verdade. E quando se fala a verdade, não está falando só, o que a Bíblia está dizendo. Ele vai revelar a verdade de quem nós somos, vai revelar a nossa real identidade, vai revelar a verdade sobre o coração de Deus, sobre tudo isso. Então, é sobre isso que eu acho que Lewis também traz na leitura dele. E eu acho engraçado que são 31 cartas, né? Que a gente leu. E cada uma delas vai trazer temas importantes, e que eu lembro que eu achei aqui. A primeira carta vai falar sobre o tema da conversão, a segunda vai falar sobre igreja, a terceira sobre relacionamento familiar, a quarta vai falar sobre oração, a quinta vai falar sobre guerra, a outra vai falar sobre ansiedade, humildade, virtude. Aí a sétima, que eu achei muito interessante, ela vai falar sobre minorias e panelinhas, que é algo que acontece muito. Me chama muita atenção essa sétima, porque ela fala algo que, por exemplo, no discipulado que eu hoje tenho na igreja, é algo gritante na igreja. Pode parecer que não, mas é um dos pontos, pelo menos no discipulado que eu lidero, é um dos pontos de maiores conflitos dentro da minha igreja atual, com relação a jovens e adolescentes. E é um dos pontos que afasta esses meninos da igreja hoje. Por quê? Porque eles não conseguem, eu não sei se o Lincoln consegue perceber isso na igreja dele, mas na minha igreja isso é muito comum. Eles não conseguem entrar num ciclo de amizade dentro da igreja, por exemplo. E isso, quando eu leio isso nas cartas de Lewis, aqui na sétima carta, isso me chamou muita atenção, porque é um ponto que Satanás trabalha muito para que as pessoas não conseguem criar vínculo e entrar e participar do corpo de Cristo, gente. Isso é algo muito sério. E isso me chamou muita, muita atenção, falando sobre minorias e panelinhas na igreja. Sobre pessoas que não conseguem criar vínculo porque o ciclo é fechado. Então, isso é algo muito grave que a gente precisa olhar e começar a olhar e orar para que isso seja quebrado no nosso meio. Isso é uma tática de Satanás que veio lá do inferno mesmo. E tem outras... Oi, Lincoln. Não, pegando um gancho nisso que você falou, e realmente a questão da panelinha não adianta, né? Tem. Mas uma coisa que eu acho interessante e precisa ser quebrado mesmo é o entendimento de que igreja é um lugar de comunhão. É claro que tem pessoas que são mais chegadas a nós, então há uma tendência natural de nós nos achegarmos e convivermos com algumas pessoas específicas. E isso não é problema, tá, gente? O problema é quando você faz do seu grupo um grupo isolado que ninguém entra e ninguém sai. Exatamente. Aí é que mora o perigo, né?
Então, é desse tipo de grupo, é desse tipo de panelinha que nós estamos falando no nosso bate-papo, tá bom? Sim. E quando nós constatamos isso na igreja, aí nós precisamos realmente conscientizar de que igreja é corpo, igreja é comunhão, igreja é interação. Ainda que hajam faixas etárias diversas, ainda que hajam pensamentos diversos, alguns mais conservadores, outros mais progressistas, mas fazemos parte do corpo. E como corpo, precisamos conviver, precisamos interagir, precisamos fazer trocas nos nossos contextos, trocas de experiências, trocas de ideias. Então, mais ou menos isso que a gente está comentando aqui e que o Luiz fala, né, consequentemente. Exatamente, porque existe a diferença de finalidade, como é que fala, não é finalidade, não, é afinidade, né? Isso vai sempre ter. Eu tenho mais afinidade com um do que com o outro, e tudo bem. Mas agora a questão de você não, essa afinidade se transformar em um ambiente em que o outro nem sequer pode entrar, é complicado, né? E isso é o que Satanás também faz muito para que as pessoas elas não conseguem se interagir no corpo de Cristo. É preocupante. É onde que ele vai entrar logo na carta 10, ali, falando sobre essa amizade. Que é importante também, que existem amizades, eu tenho amizade, ok, e essas amizades são que a gente tem que se unir ali, que é a questão de afinidade. Então, ele vai falar também sobre fases e prazeres, sobre piadas, sobre devaneios, pequenos prazeres, sobre humildade, futuro e eternidade, que é muito importante, fidelidade à igreja. Gente, essa carta para o nosso tempo atual, ela é importantíssima. Que ele vai falar sobre como Satanás vem fazendo as pessoas não criar vínculo nas igrejas. Fica por aquele velho crente que pula de galho em galho. Essa carta foi muito importante também, né? De não ter um vínculo em uma igreja, que é o chamado, nós estamos vendo agora essa questão muito de movimento, né? De igreja em movimento, que você fica literalmente em movimento, não tem um pastor, não tem um líder, não tem ninguém para prestar conta. Então, assim, eu fico pulando de igreja em igreja, e não isso é uma tática do inimigo exatamente para que você comece a se frustrar. Então, assim, nada acontece na sua vida, você não tem alguém que lide com seus sentimentos, alguém que cuide de você, alguém que você precisa prestar conta de coisas do seu pecado, dessas coisas. Não tenho que falar nada da minha vida para pastor. Gente, oi, que conversa é essa? Então, assim, essa carta também é muito importante. Vai falar sobre gula, sexualidade, estar apaixonado, vai falar sobre sentimento de posse, paixão, cristianismo e política, que é muito importante, orgulho espiritual, busca por novidade, namoro e abnegação, ceticismo na oração, sobre morte, morrer cedo, que é uma coisa que a gente nem gosta de falar na igreja, medo e coragem, sobre realidade e reconhecimento do pecado. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa dialogar dentro do nosso ambiente como corpo de Cristo. E são alguns pontos que eu acho que são cruciais para a gente conversar. Eu não sou pastor, nem nada disso, não, mas eu acho que o Lincoln, que é pastor, ele tem alguns pontos que eu acho que se eu fosse pastor, eu acho que eu colocaria bem nos meus cultos ali para a gente conversar, chamaria um grupo, assim. Eu acho que eu usaria este livro para falar assim na minha igreja. Caraca, vamos ler um livro junto aqui, gente, que era um livro muito bom para se discutir com a membresia da igreja. Fala, Lucas. Não, puxando um gancho aí nessa questão das temáticas das cartas, uma coisa que a gente observa também, que o Lewis fala bastante, não lembro em qual carta, mas essa questão de incentivar o extremismo, né? Em uma das cartas, o Maldanado tá falando pro Vermilindo incentivar o extremismo ali no paciente dele, porque todo tipo de extremismo é bom para eles, e essa é outra carta que assim, pelo menos eu quando estava lendo, eu fiquei, cara, como que isso é atual? Tipo, como que isso descreve tantas das coisas que a gente vê hoje em dia na igreja, e aí você se preocupa muito mais com defender
o seu ponto do que ser um ali com seu irmão, apesar das diferenças. E aí, essa temática também me chama muita atenção, sabe, dentre as cartas. E é muito interessante, é muito uma coisa, eu não sei se alguém já comentou aqui, mas é muito bom o nível de ironia do Lewis, sabe? O jeito como que ele escreve é engraçado, mas ao mesmo tempo é desconfortável, porque, sabe, a temática é estranha, fala muito da nossa vida, então é muito incômodo, mas é muito interessante, é genial, é genial. O que eu acho interessante é que ele traz um diabo que não é aquele de chifre fazendo o auê, né? Ele traz um Satanás sutil, aquele que age no dia a dia, é um Satanás que atua como ele atua mesmo, né? Que às vezes a gente tem uma visão muito de Satanás demoniado, aquela coisa bizarra, não sei o quê, e a gente esquece que ele é sagaz. Exatamente, Lincoln, era essa palavra que eu estava tentando achar. Obrigada. E ele é muito mais astuto, como a Bíblia mesmo diz. E ele fica ali em derredor. Ele com o seu jeito sábio, paciente, e ele usa muito essa palavra de seja ele constante, não, né? É sábio, olha a sua volta que você pode utilizar para poder fisgar o seu paciente. Então, é disso que se trata. E quando a Bíblia nos diz para a gente ser vigilante, é isso que se trata. E como é que eu esqueci o que eu ia falar agora? Enfim, uma das coisas que a gente tem que perceber, por exemplo, que lá na carta 11, né, que ele fala assim que a música e a alegria é algo, é um assunto do céu, né? Esse livro, ele sempre vai repetir isso nos seus livros, mas a gente tem que ter cuidado e o risco que é muito perigoso também da gente utilizar, tornarmos assuntos graves e sérios com piadas, sem perceber essas atitudes são graves, né? E isso não gera nenhuma virtude. Então, assim, às vezes a gente está utilizando as coisas sérias de Deus como algo banal. A gente está indo para a igreja e utilizando a seriedade, até nossas próprias liturgias, a gente está, nos últimos dias, a gente está usando de forma, não, é graça, não, Cristo morreu, e a gente está tornando a graça de uma forma tão banal, não é? Ultimamente as pessoas estão usando a palavra amor como algo tão, tipo assim, banal, que eu posso pecar, é vazio mesmo. Eu posso pecar, eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer maneira, eu posso fazer isso, que não vai ter consequência nenhuma. Sendo que o amor, ele é carregado de responsabilidade. O amor, ele é igual à obediência. Como Paulo diz, eu sou escravo por amor. Né? A gente foi liberto da lei, a gente foi liberto do cativo, a gente foi tirado, mas a gente hoje é escravo a gente saiu de um casamento, morremos, Cristo morreu da lei para que a gente fosse em aliança com outro casamento. Né? Então, assim, o Lincoln é casado hoje, como é que é o nome da sua esposa mesmo? Que eu esqueci. A Pamela. Deus me livre. Casado, graças a Deus. A Pamela é matar aqui. Aí, então, o Lincoln, mas Pamela, me perdoa, eu esqueço as coisas, estou tendo perda de memória recente devido à minha medicação. Então, estou respaldada. Mas eu lembrei, o importante é isso. Então, assim, o Lincoln, ele é casado com a Pamela, e isso não significa que ele não possa trair, que ele não possa olhar para outras mulheres, mas ele decidiu no altar a viver com ela. Ele decidiu que ele ia andar com ela, que ele ia ter ela como única esposa, apesar de ter 1 milhão de mulheres no mundo. E foi uma decisão por amor.
Então, assim, ele decide a ter ela, apenas ela como mulher, não é porque ele não possa olhar para as outras, é porque ele quer, é porque ele ama, é porque ele decide todos os dias. Essa é a grande diferença. E isso torna ele uma pessoa banal? Não. Isso demonstra o amor e a responsabilidade por esse amor que ele tem. É a mesma coisa com Cristo. O amor que nós decidimos por Cristo no altar nos dá a responsabilidade de cumprir com aquilo que nós prometemos. E às vezes a gente não está cumprindo com isso. E é isso que o diabo está tentando nos ludibriar. Fala assim, não, você não precisa disso. Não é só porque você disse que ama Cristo, não ama Cristo? Ah, não, você pode fazer as outras coisas. Exatamente, Lincoln. É desejar todos os dias. Caraca, muito obrigada, Lincoln. Lincoln, você foi muito filósofo agora. Esses meninos estão demais. É desejar todos os dias, e esse desejo é você abrir mão de todas as outras coisas. E não ir ao encontro de todas as outras coisas com desculpa de que você ama. Gente, é muito nada a ver, né? Que é o que a gente ouve hoje, e é isso que o mal danado vem trazendo essa distorção da verdade, né, para a mente do paciente, e é o conselho que ele dá para o Vermelhinho. Eu acho muito bonitinho esses personagens do Luiz. Então, é disso. E ao final da carta, eu não sei se vocês percebem que eu achei muito interessante, uma das cartas, antes de chegar no final, que durante a guerra, Maldonado, ele argumenta se é melhor estimular a coragem e o orgulho ou o ódio. Vocês lembram disso? Então, assim, ele fala assim que o ódio seria o caminho mais fácil da perdição, e a coragem é a forma que cada virtude assume no ponto mais alto da realidade. Vocês lembram dessa parte ou não? Está lá na carta, acho que é 29. Acho que é uma das últimas cartas. 29, eu acho. É a carta 29. Só não lembro a página. Eu anotei aqui, mas não lembro a página. E tem a carta 30, que ela vai falar bem assim, na página 162, que ele vai falar assim, que o cansaço moderado é um solo mais fértil para a irritabilidade do que a exaustão absoluta. Então, assim, ele sempre fala para ele não deixar ele ter uma exaustão profunda, e sim manter ele sempre naquele cansaço moderado, né? E não deixar ele cansar muito e nem deixar ele entrar em exaustão absoluta, que eu achei muito incrível isso. Ele falou assim, ele fala assim para o Vermelhinho, deixar o paciente por um fio de estourar é eficaz para distanciá-lo de Deus. Gente, olha só. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vê no fruto do Espírito em Gálatas 5 é o domínio próprio, né? Então, o Maldonado ele vai sempre falar para o Vermelindo que ele precisa deturpar, trazer uma deturpação da palavra real. O real ele pode ser físico ou emocional, ou seja, real, ou seja, ouvir e sentir. E ele sempre vai falar assim com o Vermelindo sobre usar a realidade de forma subjetiva e não a realidade de fato. Ou seja, ele precisa migrar entre os dois significados de forma que os prazeres da vida espiritual seja apenas uma ilusão. E na verdade, o que a Bíblia sempre vai falar para você, que você viu que a gente vê isso muito claro lá em Gênesis, quando a Eva está sendo tentada, que a serpente sempre traz ela nessas duas linhas sempre, do que é de fato o verdadeiro, do sentido. Então é um engano, né? Que o diabo ele ama essa forma de ouvir e sentir, mas não traz uma realidade de fato. E outra, na página 68, ele vai falar sobre ídolo, que é lá na carta 31. Ele vai falar muito claro sobre essa questão da idolatria. Mais uma vez, a gente já leu 2 livros sobre idolatria, e é uma das coisas que a Bíblia sempre vai rebater muito, 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 e é sobre a idolatria. Então, achei muito interessante essa carta sobre o reconhecimento de deuses falsos no nosso coração.
E é muito importante a gente falar sempre sobre isso, porque é algo que sempre vai estar lá no nosso coração e a gente precisa estar sempre vigilante. E a última carta, que eu acho que foi uma das cartas mais faladas aqui neste grupo, que a gente vai parar um pouquinho para falar dela, que é o Mal Danado, propõe o brinde, que foi adicionada posteriormente às cartas pelo convite de um discurso para o eu não sei se eu vou falar certo, tá? The Saturday Evening Post. E o Maldonado, ele comenta sobre adultérios, sobre corruptos e sobre os sindicalistas, mas diz na página, deixa eu ver aqui, se é na página certa mesmo. Eu acho que é na página 184. Abram aí, se vocês puderem. Na página 184 diz assim: nunca tivemos uma abundância maior de almas desse tipo do que agora. É isso mesmo. Acharam aí? Nunca tivemos uma abundância maior de almas desse tipo do que agora. Cara, forte, né? Essa frase. Isso significa que as capturas são cada vez maiores, mais de lixo, os grandes pecadores são raros e os pequenos são abundantes, motivos de sondarmos nosso coração. Tá cada vez mais, como você está querendo falar assim, que nos dias atuais as pessoas elas estão se corrompendo mais. Nós precisamos sondar os nossos comportamentos. Nessa carta ele vai gastar um bom tempo falando sobre a democracia, sobre o desejo de igualdade em sociedade para que ninguém se destaca. O Lewis vai gastar muito tempo falando sobre democracia nessa carta. Ele vai falar sobre nivelar o ser humano por baixo pelo inferior. Ele vai falar sobre eliminação de todo tipo de excelência humana. Vai falar sobre uma nação desprovida de grandes homens, no sentido de exemplo, de pessoas que vão trazer referência para a humanidade. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Será que nós estamos sendo exemplo para a geração que está por vir? Será que nós estamos nivelando os homens com pessoas que são leais, que são fiéis à palavra de Deus? Então, achei muito interessante. E um brinde final ele vai fazer ao fariseu. Gente, eu acho, isso me chamou assim, tanto atenção, porque ele vai falar sobre a distância infinita entre a atitude e o pedido de Deus. E vai falar sobre a religião, que pode ser a origem de vários pecados. Então, são esses pontos que eu achei interessante nessa última carta, que vale a pena a nossa reflexão. E é um ponto que eu acho muito interessante que o Lincoln traz na proposta do NEFI, que eu fiquei refletindo, viu, Lincoln, nesses dias, que talvez a gente no nosso dia a dia corrido que a gente não para refletir da importância que tem o NEFI no nosso tempo atual. E eu quero te agradecer, Lincoln, por isso, porque a proposta que ele traz nesses dias atuais, principalmente, cara, e essa carta me fez refletir muito, Lincoln, nisso que Deus colocou no seu coração, porque ele traz essa proposta exatamente de trazer pessoas com esse pensamento de mudança, mas não falo de mudança apenas de religião, mas pessoas que servem a Deus, que com um pensamento mais claro, mais centrado, mais pessoas que entendem cientificamente, espiritualmente, com diálogo, com a cosmovisão não deturpada da palavra de Deus, mas com consciência clara do que é a igreja, do que é a palavra de Deus, do que isso quer, e que isso está fazendo na sociedade, o que isso está fazendo com os jovens, com a igreja, o que isso quer dizer de fato, quais são a real necessidade do cristianismo, qual que é a real necessidade da igreja na nossa sociedade. É isso que é a proposta de Lewis no final dessa carta, quando ele fala da democracia. Ele não está falando da democracia com a vinda de pessoas que quer, por exemplo, trazer uma ideologia de gênero para falar assim, você tem que me engolir, por exemplo. Porque eu sou... Ou então vou falar sobre a questão da questão racial, no sentido de que, eu sou um coitadinho, eu não vou alcançar nada na minha vida. Não. Quando a gente fala de questões raciais, é na questão de falar assim, poxa, eu sou tão merecedor quanto você.
o espaço também é meu, e por isso, por isso, por isso. Não no sentido de me inferiorizar, porque às vezes a gente se inferioriza e nos coloca num lugar menor do que o outro, e num lugar que não foi que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser iguais. Deus morreu por todos nós. E é nisso que Deus quer que a gente acredite. Deus quer que nós nos levantamos como pessoas dele, como aquele que nos chamou para dominar as coisas e ser mordomo dele aqui na terra. E não usar a religião como fariseu. É isso que essa carta termina falando, sobre cuidado para que a sua religião não seja um aliado de Satanás para destruir a nação, para destruir as pessoas. E a pergunta é, será que se eu morrer hoje, será que vai fazer diferença? Será que se a igreja ser tirada da terra hoje, será que se fechar os templos, qual a relevância vai ter para a sociedade? Será que se a gente for proibido de pregar o evangelho, vai fazer alguma diferença? Então, é sobre isso que precisamos pensar. Será que nós estamos sendo aliados de quem nessa sociedade atual que nós estamos vivendo? Será que nós estamos sendo resposta para a nação? Será que nós estamos sendo resposta de Deus para o Brasil? E eu posso dizer categoricamente aqui que hoje o NEFI está sendo resposta para o Brasil. Eu não sou de Minas Gerais, não sou da Igreja de Deus da Profecia, mas eu posso dizer que o NEFI é uma resposta de Deus para o Brasil, e eu espero que muitas almas sejam alcançadas a partir desse projeto, a partir do clube de livro, a partir dos ensinamentos que a gente tem. Posso não ser tão presente no sentido das lives e tal, mas algumas pessoas perguntam, eu posto sobre o livro, cara, Poliana, isso é muito bom, e não sei o quê. Então, assim, é sobre isso. É sobre a gente sair da nossa caixinha, sabe? É sobre a gente não ficar buscando essa questão só da religião. Eu tenho razão, só eu que vou para o céu, só eu que vou ser salvo. É muito mais que isso. É a gente ter essa percepção do mundo espiritual e das suas pequenas atuações no nosso dia a dia. Fala, Lincoln. Ou Lincoln não, é Lucas. Citando ainda esse momento, né, que Maldanado propõe um brinde, ainda no começo, né, porque aí você foi caminhando por todo o discurso dele, mas chama muita atenção quando ele está falando da questão da quantidade, né? Porque nós estamos tendo mais pecadores desse tipo, mas... E tem um trecho que eu marquei na 188, que diz assim: os grandes e deliciosos pecadores são feitos do mesmo material que aqueles fenômenos horríveis, os grandes santos. O desaparecimento virtual desse tipo de ingrediente pode significar refeições insípidas para nós. Só que aí ele vem falando de como que diminuiu também a questão dos santos, sabe? Uhum. É interessante porque ele fala que, beleza, a gente já não tem mais as figuras malignas, e ele cita algumas ali, mas também você não vê o despontar de nenhuma figura santa, sabe? E aí isso já mostra como que a sociedade está funcionando. Isso já mostra toda essa questão de ninguém pode ser melhor do que ninguém, e todo esse discurso que ele vai levando aqui. E é aquilo que a gente comentou desde o começo. É assustador ver como que isso tem acontecido, sabe? Ver como que isso ressoa também a abolição do homem, né? Que o C.S. Lewis também trata sobre isso. Porque é isso, a gente não se deixa levar mais por aquilo que Deus realmente quer fazer através das nossas vidas. E muitas vezes a gente vai abrindo mão para se adequar, para não se destacar, para não ferir o outro de alguma forma. É bem assustador aquilo que o Lewis vai colocando aqui durante o discurso do Maldanado. Sim, e a gente vai tentando relativizar o reino de Deus. A gente vai tentando relativizar a Bíblia para a gente meio que não ficar mal na história, né? Para a gente ser aceito. E é triste. É triste. Porque a gente tem medo de... a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas não é aflição pelo fato da gente sofrer e tal. A gente
vai sofrer não é pelo fato da gente estar servindo a Deus. A gente vai sofrer em nome dele. A gente não vai sofrer porque a gente está falando que o outro está pecando. Né? A gente vai sofrer por causa do evangelho de Cristo. Porque a gente vive esse evangelho. Porque a gente respira esse evangelho. Então, assim, as pessoas estão com medo de sofrer pelo evangelho. Então, eu prefiro relativizar ele. Então, é muito triste. É muito triste isso. Então, a gente muda nossas igrejas, a gente muda a nossa forma de pregar, a gente muda a forma de falar que Cristo vai voltar, a gente muda a forma de dizer que tem inferno, a gente muda a forma de dizer isso é pecado, né? Eu não falo da questão da religiosidade como ele propõe a questão do fariseu, né? Que é, eu digo que você está pecando, mas eu peco também, né? Mas é de você ter uma vida transformada ao ponto de você constranger. É disso que se trata. E é isso que a gente tem que voltar a esse evangelho vivo, esse estilo de vida vivo. É de você ser honesto mesmo, de você viver esse evangelho. E se der tempo, você fala. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que eu quero que, para a gente concluir nosso momento aqui, que você resuma essa leitura deste mês em uma palavra. Cadê a Rebeca, gente? Que eu nem falei boa noite para ela, já saiu. Vamos começar pelo Emanuel? Bom, resumir em uma palavra, eu acho que eu ia falar desafiador, mas não é desafiador, acho que é amedrontador de certa forma, né? Porque a gente não percebe algumas coisas que a gente faz nas nossas vidas, né? Que é uma ferramenta do diabo, onde ele trabalha, né? E quando a gente toma consciência disso, a gente toma um certo susto e pede misericórdia de Deus para que a gente consiga acabar com isso nas nossas vidas, né? Ficar no processo de santificação. Então, acho que a palavra seria isso. Acho que é um susto, talvez. Acho que não medo, susto. Resumiria assim. Lucas. Eu diria, em complemento a isso que o Emanuel falou, é confrontador. Porque bate, sabe? Em vários momentos ali, você vê que você claramente é o paciente, sabe? Quantas vezes a gente não se identificou como paciente e é o tipo de percepção que a gente normalmente não faz, sabe? E lendo o livro você vê, meu, isso é tão simples e eu nunca prestei atenção de que isso pode me atrapalhar, sabe? De que isso é um vício, de que isso me afasta das virtudes de Cristo. Então, confrontador, com certeza seria essa a palavra. Para você, Arthur. Bom, a Rebeca está aqui comigo, ela vai falar aqui comigo também, mas eu vou começar. Bom, é revelador, porque ele traz muitos aspectos, como já falaram aqui, que a gente às vezes não dá muita atenção, e eu mesmo falei, né? É como se fosse aquela virada de chave, é uma coisa que você às vezes até escuta muito ao longo da sua vida, mas você, não sei, não compreende perfeitamente o que estão querendo falar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, quando você escuta muito algo ao longo da sua vida toda, mas em um determinado momento, quando alguém te fala alguma coisa, você consegue ter tipo uma virada de chave na sua cabeça e perceber algo que estava na sua frente o tempo todo e você não estava percebendo. Isso esse livro traz muito isso, por isso que eu falo revelador, é sobre abrir a visão mesmo, de você perceber essas coisas que às vezes não percebe, estão na sua frente, alguns pequenos detalhes, sabe, que importam sim. Como ele falou no livro, um carteado vai te levar para o inferno, não é porque é algo que o mundo traria talvez como um pecadinho que não vai te levar para o caminho do inferno, como um assassinato. É gradativo o caminho. Então, acho que é isso. Vou chamar a Rebeca aqui, um segundo. Aparece aí, gente, na câmera.
A Rebeca tava fazendo limpeza de rosto, ela vai querer aparecer. Enquanto a Rebeca aparece, fala aí, Lincoln, sua frase. Bom, choque de realidade. Eu acho que não só essa obra, acho que todas as obras do Lewis têm essa questão do choque de realidade, nos leva a uma reflexão muito profunda, né, acerca de quem somos e do modo como nós enxergamos e nos relacionamos com Deus e com as coisas espirituais. Então, acho que choque de realidade é uma palavra que poderia resumir esse livro aí. Olha quem voltou. Emergências parentais. Ah, então tá bom. Como você resumiria o livro para a gente? Uma palavra, então, Davi. Uma palavra, Uma palavra apenas. eu ia mencionar, que eu vou explicar o porquê que eu definiria nessa palavra, tá? Eu acho que Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é inacreditável. Inacreditável. Mas ela tem um pano de fundo por trás dessa palavra, inacreditável, né? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é inacreditável porque uma coisa que eu ainda não resolvi dentro de mim é como que, do ponto de vista do escritor, né? Como que um cara como Lewis conseguiu ser tão assertivo no coração humano e eu não consigo entender como é que ele conseguiu escrever isso, sabe? Falando do ponto de vista do escritor, do ponto de vista daquele que pega a caneta e vai escrever, né? Então é inacreditável também nesse aspecto, do ponto de vista do escritor, né? E inacreditável também no ponto de vista do livro como um todo, sabe? O livro, o C.S. Lewis, ele conseguiu entender o coração humano muito bem, sabe? E é inacreditável como que o diabo usa coisas tão simples, cara. Tão simples, tão besta, sabe? Tão... nada a ver. E são instrumentos satânicos na nossa vida, sabe? São coisas assim inacreditáveis que a gente fica pensando. Eu sei que eu perdi a reunião, mas eu me lembro que antes de eu sair, o Lucas estava mencionando aquela questão de você usar algo que pra gente não é nada como benefício próprio. Mas sim, é um instrumento satânico, sabe? É um instrumento do inimigo, sabe? Outra coisa, por exemplo, que é impressionante, que é incrível com relação a esse livro, é o quanto a gente é fácil, a gente é pó, né? A gente às vezes esquece disso. O quão simples é a gente cair. É tão fácil, cara. É tão besta. E fácil a gente cair qualquer coisa das armadilhas, né? E é um tratado, eu considero o Carta do Diabo um tratado de teologia também. Vou dizer que sim, um tratado de teologia pastoral também, sabe? Porque, apesar do Lewis não ter tido esse propósito, a gente pode considerar como um tratado de teologia pastoral, porque é um ponto de partida, inclusive, para muita gente descobrir sobre o pecado da própria vida, né? Quando eu li a primeira vez esse livro, eu tive essa impressão. Falei, gente, tem áreas aqui da minha vida que eu não estava prestando atenção, mas que Deus está aqui, através dessa leitura, ele está mostrando para mim, olha só, meu filho, isso aqui, ó. Você está prestando atenção nisso aqui? Ah, não estou não, então vou prestar. Então, é interessante. Então, voltando para fechar a minha fala, né? Inacreditável, nesses dois sentidos, né? Diz aí, Lucas. Para entrar dentro daquilo que ele falou, da questão do autor, cara, eu também fico sem entender como que ele fez isso, mas assim, eu tenho um chute, que eu acho que ele fez uma coisa que a gente não tem coragem de fazer, que ele se rasgou, entendeu? Que ele é o paciente. Acho que é por isso que ele fala tão bem do coração humano, porque ele tá se expondo de um jeito que eu acho que é isso que deixava ele tão desconfortável escrevendo
esses textos. Porque não tem outra explicação, cara. É incômodo demais, sabe? Porque é real, porque é aquilo que ele vivia, é aquilo que a gente vive. Esse é o meu chute. Não estou falando que é isso, mas meu pensamento vai por aí. O que você acha, Manuel? Acho que eu concordo muito com o Lucas também. As escrituras fazem que a gente... É um espelho. Mostra assim, ó, esse aqui é que você é. Então, você abre as escrituras, ela lê a gente. A gente lê as escrituras e ela lê a gente. Assim, ó, tá vendo como é que você é? Você precisa da misericórdia de Cristo. Sim. Porque senão... Não, pode falar. É aquilo que eu falei anteriormente. O Espírito Santo, ele revela a verdade. Ele revela a verdade que nós somos. E essa verdade nos constrange, é o que nos leva ao arrependimento. Exatamente. Isso é muito incrível, né? E tem um pouquinho também daquilo de Deus revelando muita coisa também, né? De como a gente lê a Bíblia, de como a gente vai entendendo isso. E tem todo o dom que Deus deu para ele também da escrita, né? Então, isso é muito de Deus para nossas vidas também. Eu acho que é por isso que é tão, repercute até os dias atuais de uma forma tão linda, né? É uma forma de Deus alcançar muitos corações perdidos que talvez a gente falando não seria capaz. Rebeca, você quer falar? A Rebeca é bem tímida, gente. Bem tímida mesmo. Você quer falar só a palavrinha? Oi, pode, vou falar. Eu achei o livro diferente, porque a forma que ele explica, que ele vem falar, né, é bem diferente de tudo que eu já li, assim, e foi isso. E como você define o livro em uma palavra? Eu achei espetacular. Ele é muito bom. Eu também Uma achei. palavra. Eu acho que eu defino esse livro como edificação. É a palavra. Ele é um livro que nos edifica, que nos revela Cristo também, e nos revela quanto que a gente pode se aproximar mais dele, de uma forma, nos conhecendo como ser humano, e quão necessitado nós somos dele, e o quanto a gente precisa buscar estar mais próximo dele, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás. Acho que ele é um livro muito edificante. E é isso, minha gente. Eu agradeço por mais um encontro. Obrigado, Link, por nos proporcionar esses dias. Olha, tem palminha e tudo mais, o Lucas. Muito obrigada por vocês ficarem aqui mais esse tempo com a gente. Foi muito bom. Amém, gente. Foi muito bom ler esse livro com vocês. Foi uma leitura muito leve. E eu quero saber se vocês gostaram desse formato que a gente trouxe, de fazer a leitura semanal junto, trazendo, separando por semana. O que vocês acharam? Gostei bastante. Porque acho Dá que para fica... acompanhar. Dá para acompanhar, né? Fica bem melhor do que deixar vocês largados assim no mundo, né? Então a gente vai fazer assim, acho que o Lincoln nos ajuda pra caramba, porque ele é a pessoa, não sei como ele consegue, não, mas o Lincoln é a pessoa. E eu queria tirar uma foto com vocês, pra gente registrar esse momento. Vocês podem pegar o livro de vocês? Eu vou só ligar a luz, na verdade. Porque você é desse, você é meio vampiro, né? E tirem os efeitos, senão não dá para aparecer o livro. De tirar os efeitos. Então, Vou ligar a luz aqui, só um pouquinho. deixa assim, ó. Tem que deixar na roupa, né? Tem que fazer tipo um... Eita. Tem que colocar na roupa. O meu é Kingdom. Não, então vem pra cá então, Davi. Vem pra cá. Tô indo pra aí. Mas o do Lincoln também é Kindle. E o da Rebeca então também. Bom. Vou pegar aqui o meu do Kindle. Pronto. Tu tem ainda? Oxi. Quem vai tirar foto é o Lincoln, né? Deixa eu só tirar aqui o... Não, você que vai ter que tirar, Polis. Não. Toda vez. Eu tô segurando. Tá, agora foi. Mas dá pra Rebeca ir abrir rapidão, Rebeca. Só você tampar o rosto. Nível de vergonha, que é de vergonha.
Parece que você tirou a foto da internet, cara. Deixa eu só. Aí, pronto. Deixa eu só ligar a câmera. E o Arthur também. Olha, Rebeca e Arthur aí, ó. Liga aí, gente. Aí. Oxi. Poxa. Falta só a Rebeca agora. Só falta tu, Rebeca. Bora que meu computador tá acabando a bateria. Cadê a capa do livro, Rebeca? Eita, nós. Já vale, já vale. Calma aí, gente. Vai, Arthur, cuida, Arthur. Aê, meu povo. Ei. Aquele do Arthur sem rir. Já tinha congelado o sorriso aqui já. Gente, Deus abençoe. Muito obrigada. Até a próxima leitura. Até, Deus O livro vai abençoe. vai postar os 3 livros que a gente vai selecionar para o próximo mês agora de outubro, Novembro? né? Outubro. Outubro, é. Ah, é. Virou Isso, mesmo. vamos lançar. Hoje é dia 6, gente. A gente vai começar na próxima segunda a leitura. Então, final de semana, esperem que a gente vai colocar para vocês votarem. E a gente já está atrasado na nossa leitura de outubro, mas a gente vai ter nosso encontro em novembro. Vai dar tudo certo. Deus abençoe. Até mais ver, gente. Grande Deus beijo. abençoe, gente. Tchau, tchau. Falou, galera. Falou.